Bom, pessoal, vamos começar aqui mais um exercício, mais uma treguiça aqui pra gente resolver, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar as reações de apoio, a reação A e a reação C, as duas pra cima aqui. Eu vou dar um chute pra ver se é isso, e aí a gente vai começar a calcular aqui, tá? Então, o RA mais o RC vai ser igual ao 4,5 mais 3, certo? Então, RA mais RC é igual a 7,5. Vou fazer o momento em relação ao ponto C, tá bom? Então, eu vou levar quem não está no ponto C para o ponto C. Então, ó, eu vou levar o RA para o ponto C, menos 2,4 RA. Vou pegar o 3 aqui e levar para o ponto C. Menos 3 vezes 1,2. Vou pegar o 4,5 lá. Menos 4,5 vezes 3,6 igual a 0. Então, o meu RA aqui deu 8,25 kN. Substituindo lá na equação 1, 8,25 mais RC é igual a 7,5. Então, o meu RC aqui deu 7,5 menos 8,25. O meu RC vai dar negativo, menos 0,75. O que significa isso? Significa que eu chutei errado o sentido do meu RC. O meu RC é para baixo, certo? E vale 0,75 kN. Então, eu fiquei com a reação aqui do RC de 0,75 para baixo e o RA 8,25 kN, ok? Legal. Então, agora a gente vai começar a calcular aqui, ó. Como é que a gente escolhe o nó, né? Então, olha só, o ponto C, eu tenho só duas barras aqui de incógnita e uma força que eu conheço. Então, ele tá fácil de fazer. Quando você tem duas incógnitas e você tem pelo menos uma força que você conhece, para as duas condições de equilíbrio você consegue resolver, né? Poderia também pegar aqui, ó, o ponto F para poder resolver também, porque eu também tenho a mesma situação, uma força e duas incógnitas aqui, tá bom? Então, vamos começar pelo nó C. Mas para a gente começar pelo nó C, a gente precisa saber o valor desse ângulo alfa aqui. Que ângulo é esse aqui? Então, vamos desenhar aqui, ó, o nosso triângulo. Aqui eu tenho o meu ângulo alfa. O meu cateto adjacente ao ângulo alfa é 1,20 e o meu cateto oposto é 0,9 metros. Então, o alfa vai ser arco tangente do cateto oposto, que é 0,9, dividido pelo cateto adjacente, que é 1,2. Então, esse ângulo alfa vai dar 36,9 graus, ok? Então, vamos começar lá pelo meu nó C, ok? Então, eu vou desenhar o que tá aqui no nó C para resolver, tá? Então, no nó C, eu tenho para baixo uma força de 0,75 kN, certo? Tenho aqui essa barra que eu vou chamar ela de CD, tá? E eu tenho essa barra aqui, que é a nossa barra CB, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu eixo cartesiano passando pelo meu nozinho, X aqui, e o Y aqui. E aí, eu vou aplicar as duas condições de equilíbrio, que é a somatória das forças na horizontal igual a 0 e na vertical igual a 0, tá? Veja só, se eu conheço apenas uma força que está na vertical, então eu vou começar pela vertical, porque na horizontal eu não tenho nenhuma força conhecida. Deixa eu só arrumar aqui esse CD aqui, colocar maiorzinho aqui, ó, barra CD, que eu quero saber, tá? Então, ó, eu vou começar pela vertical justamente porque é o que eu tenho conhecimento aqui, uma força no eixo na vertical. Então, eu vou fazer lá, somatória das forças na vertical igual a 0. Então, olha só, se a minha força tá para baixo, que eu conheço, eu não posso mudar esse sentido, significa que meu CD tem que estar para cima, para que quando eu projete ela na vertical aqui, uma tá ao contrário da outra. Sempre vai ser assim, tá? Se tiver várias forças e você não souber o sentido dessa força, você chuta.
Se der negativo, o que deu negativo você chutou errado, você inverte o sinal, quer dizer, o sentido da flecha e faz de novo a conta, ok? Então, vamos lá, ó, fiquei com menos 0,75 quilonewtons e o CD eu vou ter que decompor em Y, né? Então, vai ser mais CD vezes, como eu estou abrindo o ângulo alfa, então ele vai ser seno. Então, vezes seno do ângulo que a gente calculou, que é 36,9 igual a zero. Vou isolar aqui o meu CD, então eu vou ter 0,75 dividido pelo seno de 36,9. Então, o meu CD vai dar 1,25 quilonewtons. Ah, legal. Deu 1,25. Então, eu já conheço o meu CD. Vou fazer agora a minha horizontal, certo? Para poder achar o CB. Então, o sentido do CD, ele já está definido. Ele deu positivo, então ele está certo, a gente não pode mudar mais. Então, vamos fazer agora a horizontal. Se o CD ele é para cima, quando a gente projeta, ela vai estar olhando para cá, ó, para esse lado. Então, o meu CB tem que estar olhando para lá, certo? Então, eu vou lá e chuto aqui o meu sentido para lá. Se der positivo, é porque eu acertei o sentido. Então, na somatória das forças na horizontal igual a zero, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o CB que está no eixo positivo, né? E eu tenho o menos CD, só que agora é vezes cosseno do ângulo de 36,9. Por que cosseno? Eu estou fechando esse ângulo aqui, tá? O CD, a gente já sabe o valor, que é 1,25, então o meu CB vai ser 1,25 vezes o cosseno do ângulo de 36,9. Então, o valor do meu CB deu 1 quilonewton, ok? Bom, agora eu já conheço, né, essas duas barras, essa e essa. Qual nó que eu escolho? Ó, eu posso escolher o F? Posso, mas vamos fazer o B, porque, olha, no B eu tenho esta barra e esta barra que eu não conheço. E essa eu já conheço. Então, vamos desenhar aqui o nozinho B. Então, vamos lá. O nó B. O nó B, eu tenho a seguinte situação. Tá aqui o ponto B. Aqui eu tenho a barra que eu já conheço, que é a barra CB. Aqui eu tenho uma barra, né, que eu não conheço, que é a barra BA. E aqui também tem uma barra que eu não conheço, que é a barra BD. Quando eu fiz o nozinho C, ó, o que estava acontecendo aqui, ó? O CB estava entrando no nó C. Então, se o nó B tá aqui, ó, e tá entrando no nó C, então o contrário dela vai ter que estar entrando no nó B, porque é uma barra só e tem que estar invertido. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ter que estar entrando aqui, certo? No nozinho B. Esse pontinho é o nó B, tá? E o valor do CB é 1 quilonewton. Olha que legal. Se na minha força horizontal, né, em todas as barras que estão na horizontal, eu tenho o CB e eu tenho o BA. Para ter equilíbrio, o BA tem que ser o mesmo valor de CB e sentido contrário. Como eu tenho uma que eu conheço e uma que eu desconheço, eu posso chegar e falar o seguinte, olha, no BA aqui tá nesse sentido e o meu BA tem que valer 1 quilonewton, certo? Então, ó, eles estão se equilibrando, ok? Então, eu não preciso nem fazer a condição de equilíbrio, eu já faço o equilíbrio automático, porque eu tenho um que eu conheço e um que eu desconheço no mesmo eixo. Já essa barra BD aqui é aquele membro de força zero. Por quê? Eu não tenho ninguém aqui, ó, contra a barra BD, então não é possível que ela tenha um valor. Por quê? Porque senão a tendência vai sair voando. Então, o meu BD, ele tem que ser igual a zero. Então, eu vou lá e coloco, ó, meu BD, ele é igual a zero, ok? Então, aí eu já fiz o meu nó B. Vou fazer aqui do lado. Então, olha só. Então, eu já conheço essa barra, essa barra, essa barra e essa que eu sei que é igual a zero, certo? Então, agora, eu posso fazer outros nós. Ó, o nó que tá fácil de fazer agora é o nó F, que a gente calcula essas duas barras aqui e depois a gente já pode calcular o nó E, ficando mais fácil calcular o A ou o D, tá? Então, vamos fazer o nozinho F lá. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o nó F, tá? Então, no nó F eu tenho a força de 4,5 kN, tá? Tenho a barra FE e eu tenho aqui inclinada a barra FA, tá? E esse ângulo aqui, qual ângulo é esse daqui, ó?
Vamos fazer aqui um triângulo. Deste lado, eu tenho como cateto adjacente 1,2, certo? E o cateto oposto 0,9. Então, eu tenho esta situação aqui, ó. 0,9 e 1,2. Então, esse ângulo aqui, alfa, ele vai ser o quê? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu vou ter arco tangente de 0,9 dividido por 1,2. Então, gente, o que aconteceu? Esse ângulo meu alfa é o mesmo que eu já tinha lá, 36,9 graus, ok? Então, eu já sei o valor desse ângulo. Agora, vamos lá fazer, calcular as forças FE e FA. Vou passar aqui, ó, o eixo cartesiano, aqui é meu Y, aqui é meu X. Sempre você passa no nó, tá? O nó é o seu 0, 0 do seu eixo cartesiano. Então, o que acontece, né? A minha barra FE eu não sei o sentido e a minha barra FA eu também não sei o sentido, ok? Como eu tenho na vertical uma força de 4,5 para baixo, eu tenho que ter alguém, né, ao contrário dessa força. Então, o meu FA eu vou colocar ele para cima, para que quando eu projete ela na vertical, eu tenho um contra o outro. Então, vamos lá, o que a gente tem? A gente tem aqui somatória das forças, né, na vertical igual a 0. Então, nós temos aqui, ó, FA mais FA vezes, como eu tô abrindo o ângulo, é seno, né, do ângulo de 36,9 menos 4,5 igual a 0. Então, o meu FA vai ser 4,5 dividido pelo seno de 36,9. Vou ter aqui o meu valor do FA aqui de 7,5 quilonewtons, ok? Bom, se eu achei o valor do FA, agora eu consigo fazer a minha horizontal e achar o valor do FE. Então, vamos lá. Se o meu FA, quando eu projeto na horizontal, ela tá olhando para lá, certo? Então, o meu FE tem que estar olhando para cá. Então, eu vou colocar o sentido dele para cá, ó. E aí, vou fazer somatória das forças, né? Na horizontal igual a 0, então, eu vou ter mais FE menos o meu FA, vezes agora o cosseno do ângulo de 36,9 igual a 0. Então, um FE menos 7,5, que a gente achou o FA, vezes o cosseno de 36,9, o meu, igual a 0, né? O meu FE vai dar 6 kN, ok? Então, a gente já achou, né? Essa barra aqui e essa barra aqui. Vamos continuar na outra folha agora. Muito bem, então a gente já fez o nó F, calculamos as duas barras FE e FA. Vamos agora calcular o nó E, tá? Então, só pra gente ver de novo aqui a nossa preguiça, tá? O nozinho E, a gente já conhece essa barra, então falta achar esse valor e esse valor aqui, ok? Então, vou desenhar aqui o nosso nó E. Então, no nó E, a gente tem esta barra que eu vou chamar de barra ED, essa barra, que é a minha barra EF ou FE, que a gente já calculou, tá? E esta barra aqui é a barra EA, tá? Então, de novo, a gente tem o EA como membro de força 0. Por quê? Porque eu não tenho ninguém contrário dela, certo? Então, eu já posso dizer o seguinte, o EA é 0 porque eu não tenho mais ninguém na vertical, tá? Quando eu fiz lá o nó F, olha só, aqui tá o nosso nó F, ó. Então, aqui tá o nó F e aqui estaria o nó E, certo? Então, ele estava saindo do nó F, né? A barra FE, e indo pro nó E. Então, do nó E para cá vai ter que ser invertido. Então, ele vai ter que estar neste sentido aqui, ó, tá? Sempre invertido do nó. Vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Tá? Então, sempre invertido do que a gente tinha no nó F, tá? E o nosso EF, ou FE, que a gente calculou, deu 6 kN. Então, vou colocar aqui 6 kN. O que significa isso, ó? Se na minha horizontal eu só tenho o EF e o ED vai ter que ser ao contrário do EF. Então, o meu ED vai valer 6 kN e tá deste lado aqui para cá, certo? Pra gente ter sempre o equilíbrio aí, tá? Depois de feito o nó E, nós já temos aqui, ó,
essa situação. Esse eu já conheço e esse é 0, né? Então, eu posso fazer o nó D para achar só essa barra que falta. Ou eu posso fazer o nó A para achar essa barra. Tanto faz, vai dar trabalho do mesmo jeito que tem um monte de barra aqui, tá? Eu escolhi fazer aqui o nozinho A. Então, eu vou desenhar aqui na folha o nosso nó A, tá? Então, no nó A, a gente tem a reação de apoio lá, que é o 8,25. A gente tem aqui a nossa barra AB, que a gente já calculou, certo? O AB tinha dado 1 kN, vou colocar aqui 1 kN, né? E o sentido estava saindo, então ele vai estar entrando, sempre ao contrário. A gente tem a barra AD, que é a barra que a gente quer saber, tá? A gente tem a barra AE, que é 0, então não precisava nem colocar ela aqui, tá? E a gente tem deste lado a barra inclinada, que é a barra AF, ou FA, que a gente já calculou, tá? Que dá 7,5. Este ângulo aqui, ó, tá? É o quê? É o oposto, ó. Ângulos opostos são iguais. Se eu tenho este ângulo, significa que esse ângulo é igual a este ângulo. Assim como, ó, este ângulo é igual a este e este ângulo é igual a esse aqui, tá? Então, ângulos opostos são iguais. Então, este ângulo aqui nosso é 36,9 graus. E esse ângulo aqui, ó, este ângulo é este aqui, ó, gente. Eu tenho aqui, ó, o cateto adjacente e o cateto oposto. Não é a mesma coisa? O oposto é 0,9 e o adjacente 1,2. Então, aqui também vai ser o ângulo alfa de 36,9. Então, eu vou colocar aqui 36,9. Então, o que acontece, né? Ah, desculpa, esqueci de colocar aqui o sentido da força AF, né? Quando a gente fez o nó F, olha só, o nó F estava entrando no nó F, então agora vai estar entrando no nozinho A aqui. Então, eu vou desenhar aqui entrando no nó A, tá? Então, o que está acontecendo, ó? Eu tenho o AD que eu não conheço qual que é o sentido dele, certo? Então, se a gente analisar, ó, o AF, eu vou ter uma força para lá, o AB, uma força para cá, certo? E eu não sei se isso aqui tá para lá ou tá para cá, tá? Na vertical, a mesma coisa, eu vou ter a decomposição dessa força, mais a decomposição dessa força e esse. Então, tanto faz eu fazer a somatória das forças na vertical, como na somatória na horizontal, tá? Eu só preciso achar uma única barra, então eu escolho um ou outro, tá? O que vai acontecer, ó? Se eu decompor aqui, ó, o 7,5 vezes o cosseno de 36,9, eu vou ter um resultado maior do que 1. Então, o que está acontecendo? Está faltando uma parcela naquele sentido para poder ter o equilíbrio. E essa parcela aqui, ó, vai ser o AD, que nós vamos calcular agora, tá? Mesma coisa se a gente pensar na vertical. Se eu decompor aqui, ó, 7,5 vezes o seno de 36,9, então, o valor que vai dar aqui vai ser menor do que o 8,25. Então, eu vou precisar de uma parcela do AD para ter esse equilíbrio aqui. Por isso que eu defini ela para baixo, tá? Mas na dúvida, chuta, né? Aqui eu fiz a conta e vi que vai faltar parcela. Na dúvida, chuta. Se der negativo é porque você errou o seu chute e você refaz mudando o sentido. Então, eu vou fazer aqui a somatória das forças na vertical igual a 0. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Menos o AD, que eu quero saber, vezes o seno de 36,9, tá? Quem mais que eu tenho? O 8,25 mais 8,25, tá no eixo, não precisa decompor, né? E o 7,5 menos 7,5 vezes o seno também de 36,9, igual a 0. Tá? Então, aqui, isolando o meu AD deu positivo e vale 6,2 kN. Então, vamos voltar lá na nossa treliça aqui, ó. Então, agora eu calculei esta barra aqui. Então, eu não preciso calcular o nó D, porque eu já conheço todas as minhas barrinhas aqui, tá bom? Então, agora nós vamos analisar barra por barra para ver se ela tá tracionando ou comprimindo. Então, vamos olhar aqui, ó. Quando a gente fez o nozinho C, vamos fazer por aqui, ó. No nó C, a gente tinha uma força saindo aqui, certo?
Então, significa que esta força vai estar inversa, saindo aqui, no nó. Então, se eu tenho tração no nó, certo? Eu vou ter o inverso, ó. O inverso. Então, eu vou ter tração na minha barra, certo? Olha só. O segundo aqui, ó, CB, quando a gente fez o CB aqui, ó, a gente estava comprimindo o nó C. Então, vamos voltar lá, ó. Eu tinha compressão no nó C. Então, aqui também vai ser compressão. Se comprimir o nó, o inverso, eu vou ter também, ó, compressão na minha barra, tá? Depois a gente fez o nó B, esta barra aqui é zero, se ela não tem esforço nenhum, ela não tá nem tracionando, nem comprimindo, só serve lá para dar estabilidade. Mas a gente fez o nó B e a gente descobriu o seguinte, que aqui a força BA estava entrando no nó B. Então, entrou no nó B, vai entrar no nó A, comprimiu o nó, significa que eu tenho compressão na minha barra, ok? O que mais que a gente fez aqui, né? O nó E. O nó E aqui, ele vai ser zero, certo? Eu não vou ter nenhum esforço. E quando a gente fez o nozinho E que tá lá em cima, deixa eu tentar colocar junto aqui, ó. O meu ED tava pra cá, certo? E o meu EF tava pra cá. Então, ó, invertendo aqui pro D, ó, tá saindo do nó. Então, ó, tracionou o nó, aqui eu tenho tração na barra. Aqui a mesma coisa, tracionou o nó E, tracionou o nó F, então eu tenho tração também nessa barra, ok? Então, tá faltando aqui a barra FA. Então, quando a gente fez lá a barra FA, né? E também tá faltando a barra AD, né? Quando a gente fez a barra FA, ó, ele comprimiu o nó A. Comprimiu o nó A. Vamos por aqui, ó. Comprimiu o nó A, vai comprimir o nó F. Então, eu vou ter compressão nesta barra aqui, certo? E o nó, a barra AD, né? Então, olhando aqui, ó, ele tava comprimindo, né, o nó A. Então, eu vou ter compressão no nó A, compressão no nó D, consequentemente, eu vou ter compressão na barra, certo? Então, ficou tração, tração, compressão, 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 tração. E essas duas barras zero e essa aqui, compressão. E aí, eu tenho os valores dessas barras aqui, né? Que eu vou montar uma tabelinha agora rapidinho aqui, para colocar o esforço, ou eu posso fazer aqui, vamos fazer aqui na figura mesmo, que fica mais fácil, né? Então, a barra CD deu 1,25. CD deu 1,25 de tração, certo? Aí, a gente teve o CB. O CB foi 1 kN de compressão, né? O BA, aqui, ó. O BA deu 1 kN também de compressão, tá? No nó F aqui, ó, a gente tem o FA, que deu 7,5 de compressão, certo? E a gente tem o nó FE, que deu 6 kN de tração, né? Aqui, o ED, então, vai passar também a ser 6 kN de tração, certo? E a barra AD, a gente teve 6,2 kN de compressão, certo? Acho que foram todas aqui, tá? E aí, a gente monta uma tabelinha aqui, o nome da barra, o valor do esforço, tá? E se é tração ou compressão, ok?